This call is now being recorded. Ok, o celular avisou aqui que está gravando. Então, pessoal, nas aulas anteriores, a gente teve mais ou menos uma noção sobre as modificações que ocorrem na adolescência, sobre a puberdade, eventos que acontecem nesse período da nossa vida, produção de hormônios sexuais, modificações nas características, né, da gente. Então, a gente tem características sexuais secundárias e características sexuais primárias. Então, todas essas modificações aí, elas são importantes para determinar a maturidade sexual dos indivíduos. Mas, na parte de agora, a gente vai focar um pouco mais nas modificações que ocorrem no sistema reprodutor, de fato, dos homens e das mulheres, certo? A gente vai ter aí o sistema reprodutor masculino, com os testículos, o pênis, a uretra, a próstata, todos esses órgãos, e o sistema reprodutor feminino, com o útero, os ovários, a vulva e a vagina e o colo uterino, certo? Então, a gente vai passar por cada uma dessas partes e a gente vai entender qual que é a função de cada uma dessas partes dentro do contexto da reprodução humana, certo? Então, vamos começar com o sistema reprodutor masculino. Bom, o sistema reprodutor, ele é dividido em duas partes básicas, né? Ele é dividido na parte externa e na parte interna. Então, a gente tem órgãos que são externos, são aqueles órgãos aparentes, né? Que você olha para o lado de fora do corpo da pessoa e você vê o órgão lá. E os órgãos internos são aqueles que estão abrigados dentro do corpo da pessoa. Enfim, o sistema reprodutor masculino, ele vai ser externo, né? Ele vai ser composto pelo pênis e pela bolsa escrotal, certo? Também chamada de escroto. Parece um xingamento, mas não é. O escroto é a bolsa que guarda os testículos, né? O escroto também tem uma função muito importante, que é regular a temperatura dos testículos, né? Para a produção de espermatozoides, é necessária essa regulação de temperatura, eles têm que estar em uma temperatura ideal. Então, se o homem estiver com muito calor, normalmente o escroto ele vai se relaxar, né? A musculatura do escroto relaxa e os testículos ficam mais soltos. Se o homem estiver com frio, o escroto vai contrair e levar os testículos para mais perto do corpo, fazendo com que a temperatura dos espermatozoides, a temperatura dos testículos aumente. Então, aquela contração e relaxamento que ocorre no escroto durante a mudança de temperatura é para controlar a regulação, para controlar a produção de espermatozoides, certo? O pênis, ele é um órgão que é dividido, né? Tanto para a reprodução, para o sistema reprodutor, como para o sistema urinário, né? O sistema urinário também utiliza o pênis. Então, o homem utiliza o pênis tanto para excretar a urina, como para fins reprodutivos, né? Para ejaculação, no caso. Tá. Então, aqui são os dois órgãos externos que a gente tem aqui do sistema reprodutor masculino. Na parte interna, nós temos a uretra, que vai ficar nessa parte aqui, ó, que vai ligar até esse ponto o sistema urinário com o sistema reprodutor. A gente vai ter a próstata, que vai ser um órgão responsável por produzir líquidos, e a gente vai ter os ductos deferentes. Eu vou colocar de outra cor. Os ductos deferentes. Eita, peraí que o gato tá derrubando tudo, meu Deus. Os ductos deferentes, eles são dutos, né? Eles são cabos que vão passar através do sistema reprodutor para levar os espermatozoides até a uretra, certo? Então, eles vão sair dos testículos e vão até a uretra,
através dos ductos deferentes. Beleza. Aí a gente vai ter nos testículos o epidídimo, certo? Que é um órgão que fica aqui em cima dos testículos para armazenar os espermatozoides, e temos o testículo em si, que tem tanto a função de produzir espermatozoides, como a função de produzir os hormônios sexuais, tá? Então, qual que vai ser o caminho percorrido pelos espermatozoides até o momento da ejaculação e quais são os pontos importantes que a gente tem que saber? Então, vamos lá. Os testículos, eles vão produzir Ô, os professor, espermatozoides. Oi. o lugar que o senhor está mostrando está mais para a esquerda da tela. Não está aparecendo aqui, você está mostrando outra parte. Não entendi. A tela que a gente está vendo um lugar, só que o lugar que você está mostrando está mais para a esquerda, não dá de ver. Eu acho que você está pelo celular. Tô. Coloca Vou o celular. vou deitar. Sim, Isso. sim. Agora sim, obrigado. Nada. Ó, o que é que vai acontecer? Os espermatozoides, eles vão ser produzidos aqui no testículo, certo? Depois de serem produzidos nos testículos, eles vão ser armazenados no epidídimo. No momento da ejaculação, né, quando o homem estiver tendo uma relação sexual ou ele estiver tendo uma poluição noturna ou se masturbando, o que vai acontecer? Os espermatozoides que estavam armazenados aqui, eles vão ser encaminhados através dos ductos deferentes até a parte da vesícula seminal, né? Na verdade, a vesícula seminal ela vai armazenar um líquido chamado de líquido seminal. Quando ele passar aqui pela vesícula seminal, vão ser jogados esses líquidos junto com os espermatozoides, tá? Os espermatozoides vão ser banhados com esse líquido seminal. Até que deste ponto até este ponto, do ponto aqui do ducto deferente, a entrada até aqui a vesícula seminal, o que é que está sendo colocado? Está sendo colocado contrações, né? Para que eles possam chegar até aqui. Aqui vai ser lançado o líquido seminal. E neste ponto aqui da próstata, certo? Vai ser lançado outros líquidos que são nutritivos e líquidos que são regulam a acidez, né, do ambiente. Então, aqui o pH vai ser um pouco básico, tá? Se você não sabe o que é básico, é uma coisa que não é ácida, ele é o oposto do ácido, tá? Então, a vagina, normalmente, ela é ácida, e o esperma, normalmente, ele é básico. Isso serve para neutralizar o ambiente, certo? Quando o ácido encontra com a base, aí eles vão ser neutralizados. Mais ou menos isso, tá? Não é tão simples assim, mas de forma geral acontece dessa forma. Aí vai ser lançado o líquido seminal, tá? Tanto o líquido seminal como o líquido prostático vão formar o que a gente conhece como esperma, certo? Os líquidos aqui vão se juntar e vai ser formado esperma. Neste caso aqui, quando junta com os espermatozoides vão nadar no esperma. Aí, lembrem que a partir da próstata, ele vai passar para a uretra, certo? Na uretra, a gente vai ter como se fosse um canal duplo, né? De um lado, ela vai ser alimentada com o sêmen, e de outro lado, ela vai ser alimentada com a urina, né? Então, normalmente, quando está se tendo uma relação sexual, o que está aberto é o canal da uretra, né? Aliás, é o canal para passar o esperma. Quando não, é o canal de passar a urina, tá? Então, aqui tem esse pontinho que encontra. Então, ele vai passar pela uretra, depois de passar pela próstata, e vai ser lançado fora do corpo através da uretra, certo? O pênis do homem, ele possui uma quantidade, um tecido, né, chamado de corpo cavernoso. Este corpo cavernoso aqui, ele se enche de sangue no momento de excitação, né, quando o homem está excitado, isso aqui vai encher de sangue e aí o pênis vai ficar ereto.
Então, quando os corpos cavernosos estão cheios de sangue, o pênis fica ereto. Quando estão vazios, né? Quando não tem quantidade grande de sangue aqui, aí ele vai ficar flácido, certo? Aí, depois de acontecer aqui a eliminação do esperma, né? O pênis passa a perder o sangue dos corpos cavernosos e volta a ficar flácido, tá? E aqui tem um corte, né, mostrando a parte dos testículos, tá? Onde que são produzidos aqui, ó, nos túbulos seminíferos, são produzidos os espermatozoides e eles são armazenados aqui no epidídimo e depois são lançados aqui nos ductos deferentes. Também chamado de vaso deferente. Lembrando que aqui está deferente, não é porque está escrito errado, não, tá? É deferente mesmo, não é diferente, não. É deferente. Beleza. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao sistema reprodutor masculino, você anota aí que a gente vai falar rapidinho aqui do sistema reprodutor feminino, e aí você me pergunta as suas dúvidas. Já o sistema reprodutor feminino também vai ter órgãos externos e órgãos internos. No sistema reprodutor feminino, a gente vai ter a abertura da vagina, né? A vagina em si não é a parte externa, né? A parte externa a gente chama de vulva ou partes pudendas, tá? Então, a vagina, ela é esta cavidade aqui, ó, que fica dentro do corpo da mulher. Então, a vagina, ela é a parte interna. A parte externa, a gente chama de vulva ou parte pudenda. E a vulva, ela é composta de algumas partes. Ela é composta dos pequenos e grandes lábios, né? Os pequenos lábios e os grandes lábios, eles ficam lá próximos à abertura da vagina, tá? E a gente tem essa região aqui, um pouco acima da vagina, chamada de pubis, né? Que ela possui uma quantidade de gorduras, né? Para diminuir os impactos durante a relação sexual. Na parte interna da mulher, a gente tem aqui o colo do útero, né, também chamado de cérvice, essa parte aqui, ó, é onde geralmente fica armazenado o esperma depois da ejaculação, e a gente tem o útero, onde tem aqui, ó, essa parte aqui do cérvice, né, ela tem uma entradinha para que os espermatozoides sejam lançados dentro do útero e possam encontrar o ovócito aqui dentro desta cavidade aqui, e aí o bebê vai se desenvolver aqui dentro, caso ela engravide, né? Nas mulheres, a gente vai ter também os ovários, né? Que não fazem parte no momento da relação sexual, eles não têm nenhuma ligação, né? Mas eles que vão produzir os ovócitos, e os ovócitos, eles vão sair da região do útero, né? O útero, ele é mais ou menos assim. Aliás, eles vão sair da região dos ovários, sair do útero, não, sai do útero. Ó, o útero é mais ou menos dessa forma aqui. Aí aqui a gente tem os ovários. Vou colocar eles em verde para ficar bem fácil de ver. Ó, os ovários, eles vão lançar o ovócito aqui, certo? Esse aqui é o mesmo ovócito, tá? Ele tá andando aqui assim, sendo carregado. Através dessas trompas aqui, né, chamadas de tubas uterinas. Se você pegar livros mais antigos, talvez você encontre o termo trompas de Falópio, mas hoje em dia não é comum que você escute esse termo, mas se você ouvir falando trompas de Falópio, são as tubas uterinas, né, que são essas duas partes aqui, que são análogas, né, que são correspondentes aos ductos deferentes lá nos homens. Então, elas levam os ovócitos até o útero, tá? Então, os ovários aqui, eles vão encaminhar este ovócito até a região da cavidade uterina. Beleza. Então, nós temos aqui, revisando, né? Na mulher, a gente tem a abertura da vagina. Ah, lembrando aqui, uma coisa importante que eu lembrei. No homem, o sistema reprodutor masculino, né? A parte reprodutora e a parte urinária, elas são compartilhadas. Então, a uretra do homem, ela serve tanto para urinar como para ejacular. Na mulher, o sistema reprodutor é separado do sistema urinário, certo? A mulher tem duas cavidades. Por uma cavidade, ela vai urinar, né? Nesta cavidade aqui, ela vai poder urinar,
e esta outra cavidade aqui, ela vai realizar outras atividades que sejam relacionadas à reprodução, seja a relação sexual, ou seja, a menstruação, ou seja, o parto, né? Por esta abertura aqui, a abertura da vagina, vai ser tudo que está relacionado à reprodução. Por esta abertura aqui, que é a da uretra, apenas a parte de eliminação da urina, tá? Então, não é possível que a mulher tenha relações sexuais pelo buraquinho da uretra, né? Pela entrada da uretra, apenas pela entrada vaginal. Beleza? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo a gente ficou? Tá, pessoal, eu vou encerrar essa gravação. Eu vou olhar o tempo, se for tiver ficado muito grande ou muito pequeno, eu vou decidir se eu falo de ciclo menstrual agora e gravo, ou a gente deixa para a próxima aula. De qualquer forma, você vai saber, você que está assistindo depois vai saber quando você estiver assistindo a aula. Então, quem está aqui na aula não saia e tchau para quem está assistindo depois.